organizado, dinâmico, motivado, com carreira, com direitos e com deveres, para que a sociedade, participando, possa, inclusive, se utilizar mais ainda e ajudar na prestação desse serviço, porque o 144 da Constituição fala que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, essa lei ela foi feita a quatro mãos. Ela não foi feita dentro dos quartéis. E aí nós rendemos homenagem ao deputado Capitão Augusto, que foi o relator, que, ou seja, entregou na mão de todos os técnicos nossos, para, em conjunto, nós debatemos da Bahia várias vezes, né, no Santiago, eu e Igor. Debatemos no Brasil inteiro. Eu estou há 28 anos, Santiago, lá no Congresso, e nunca vi uma lei ser debatida no Brasil inteiro como foi a nossa lei. Audiência pública em todos os estados. Foi possível isso porque o deputado Capitão Augusto, nosso irmão, nosso amigo, permitiu que nós discutíssemos exaustivamente para que daí nós chegássemos num texto consensuado. Primeiramente, dentro das instituições, Polícia Militar, Bombeiro, oficiais, praça, entidades. Depois, consensuamos com a gente, vamos discutir com a sociedade. Eu mesmo, Santiago, Igor, vocês sabem disso. Eu discuti mais de 12 horas o texto com o Sou da Paz. Mais de 12 horas com a professora Bia, Grefe, com a Carolina. Debatemos artigo por artigo, inciso por inciso, linha por linha, parágrafo por parágrafo. Então, discutimos o texto longamente. Então, é óbvio, não é um texto ideal para que muitos queriam, mas o duro, Santiago, você que tem experiência, é chegar engenheiro, né, de obra pronta. Chegar engenheiro de obra pronta, que nós ficamos 23 anos só no Congresso discutindo essa lei, mas antes da gente começar a discussão, eu já vim discutindo antes, então foi de 95. Então, ou seja, nós temos quase 29 anos discutindo essa lei para ser aprovada. Aí o indivíduo fala assim, não, mas isso aqui não ficou bom, não. Ah, mas cara, pai, então onde é que você está nesses 28 anos? Que você veio me ajudar aqui, rapaz? Entendeu? Não quer dizer que as sugestões não têm que ser feitas, que as críticas não têm que ser feitas, que o aprimoramento da lei não possa ser feito. Toda a norma está aí para ser aprimorada. E vamos agora, quer dizer, mas nós precisávamos primeiro, que nem, Santiago, que construir uma casa, né? Nós tínhamos que ter a nossa casa. Está aqui a nossa casa, a lei orgânica. Está aqui a nossa casa. Agora, a partir desta casa, nós podemos fazer o quê? Vamos ampliar um cômodo, vamos reformar, sabe? Vamos, sabe, dar uma melhorada ainda mais nessa casa. Vamos. Olha, isso aqui ficou para mais. Vamos corrigir isso aqui. A lei está feita para isso. Mas nós precisávamos, Santiago, né, Igor, e os demais amigos que aqui estão, nós precisávamos construir a casa. Agora não, as polícias de bombeiro têm uma lei nova dentro do Estado Democrático de Direito, porque a 667 é de 69. Então, na época do governo militar, eles traziam um peso muito grande para nós. E com vários dispositivos que não foram recepcionados. Então, ou seja, ficava a tese. O que está valendo da 667? E o parecer GM, da Advocacia Geral da União, que foi recepcionado pelo Presidente da República, feito na época pelo Gilmar Mendes, que ele falava da polícia ostensiva, mas não abordava a lei no todo. Então ela estava recepcionada em parte. Agora não. Agora nós temos uma lei feita à luz da Constituição, com participação de oficiais praças. E outra coisa, Santiago, e você que tem experiência nisso, nós conseguimos sentar com a Cobrapol, a Confederação Brasileira dos Policiais Civis. Sentamos à mesa. Sentamos com a DEPOL, sabe? Na época, ou seja, a Cobrapol com o Bandeira, que é de Sergipe, entendeu? Sentamos com o Rodolfo Latesa, doutor Rodolfo, presidente da DEPOL, lá do Espírito Santo. Então, sentamos na DEPOL, Santiago. Veio o Lucas da NERB, sabe? E sentamos lá, nós quatro, pegamos a lei da PM, a lei da Polícia Civil, e fomos cotejando artigo por artigo. Olha, isso aqui vai dar conflito, vamos tirar? Tiramos. Isso aqui vai dar conflito aqui, vamos tirar? Vamos tirar. Vamos colocar o que é consenso. Fazer um jogo amadurecido, republicano de ganha-ganha para a sociedade. E chegou até o ponto, Santiago e Igor,
E o Rodolfo fala, Miller, pô, esse texto ficou bom, vou colocar na minha, tudo bem? Perfeito. O Bandeira, olha, esse texto também eu quero colocar. Vamos colocar. Eu também falei para ele, olha, seu texto ficou bom, vou colocar aqui na minha lei. As leis ficaram até parecidas, e cada uma na sua atribuição, respeitada a sua natureza jurídica. Né? Então foi uma grande conquista, e muitas vezes tem gente que não entende que, primeira coisa, essa lei é obrigatória. Nós estamos tendo uma discussão aí, aplica ou não aplica, isso chega a ser infantil para quem milita na área de direito. Isso é infantil. Porque quem conhece o que é a forma de Estado federativo, sabe que a forma de Estado federativo cabe à União as normas gerais, na competência concorrente, ou muitas vezes na privativa da União, ela edita normas gerais. Por exemplo, na lei de licitações. E essa norma geral da União vale para todo o país. Ela é compulsória, ela é obrigatória. Significa dizer que, a partir do momento que foi editada a nova lei de licitações, que passou a valer esse ano aqui, todas as leis de licitações estaduais ou municipais que confrontarem com essa lei federal de licitações estão com a eficácia suspensa. O que quer dizer? Não pode ser aplicada. E se aplicar é ilegal, não é inconstitucional, é ilegal porque afronta a lei. A mesma coisa a nossa lei. Eu peguei até alguns comandantes. Olha, essa lei é uma recomendação. Pois isso é uma piada. Isso é uma piada. Sabe? Não é possível. Se não é formado em direito, tem assessoria jurídica. Artigo 22, inciso 21. É uma norma geral compulsória para toda a nação. Significa dizer que se eu tenho em São Paulo, na minha terra natal, ou se eu tenho na Bahia, uma lei que está afrontando algum dispositivo da Lei 14.751, esse dispositivo não me importa se é uma lei complementar, não me importa se é uma lei ordinária, não me importa se é ordinária, suspende a eficácia da Constituição do Estado, sim, porque é competência federal. Então, aquele dispositivo da Constituição do Estado está com eficácia suspensa, se confrontar, se estiver em conflito, ou de uma lei complementar, ou de uma lei ordinária, ou de um decreto, ou de uma portaria, não importa. E quem não cumprir? É simples, é uma ação judicial por ilegalidade. Quem fizer o ato contrário a esta lei. E, por consequência, responsabilidade. Então, o que nós vemos que com essa lei, nós vamos agora voltar a padronizar, Santiago, você que é, sabe, veterano antigo, eu estou vendo no Brasil, Santiago, eu já corri em algum estado aí, que a divisa das praças está no ombro. Pô, no estado é no ombro. Sabe? Daqui a pouco o outro é no braço. Daqui a pouco o outro põe no peito. Daqui a pouco tu põe nas costas. Daqui a pouco tu põe no cap. Aí nós vamos perdendo a padronização. E não é só questão da divisa, porque a partir daí nós somos uma instituição una no Brasil. A PM da Bahia está atuando na Bahia, mas é una com a PM de São Paulo que está atuando em São Paulo. Porque daqui a pouco nós nos mobilizamos nacionalmente para defender a pátria ou para integrar nossas ações, porque o crime não tem fronteira. O crime não tem. Esse crime aqui é só de São Paulo. Esse crime aqui é só da Bahia. Não tem isso. O crime é transnacional. E as polícias têm que estar integradas. E se nós temos as polícias deformadas, sem padronização, sem identidade, sem trocar experiência, sem intercâmbio, o crime já está na frente, aí só Deus para salvar a sociedade. Então, essa lei, ela dá uma padronização mínima, como é a educação. Eu falo como pedagogo, a LDB é obrigatória para todo o país. É óbvio que permite o chamado conteúdo obrigatório ou núcleo comum e tem o conteúdo diversificado, que permite que o Estado, de acordo com a sua peculiaridade, possa ter outras matérias. Mas aquele núcleo comum é obrigatório. Seja no ensino primeiro grau, segundo grau e terceiro, como era antes, fundamental, médio e superior. Assim também é a nossa norma. E para a nossa tropa? Muitas vezes o nosso policial ou bombeiro, ele, poxa, pela carência, pela necessidade, ele olha curto, né? Porque ele tem a necessidade. Ele fala, eu quero saber o seguinte,
quanto é que isso vai dar no meu bolso. Esse pensamento que acaba sendo curto por conta da necessidade de quem está com fome, e a gente entende isso, mas ele não enxerga grande lá, e esse é o nosso papel, e é o papel desse programa aqui, Igor, é levar para ele o seguinte: se você tem uma instituição valorizada, se você tem uma carreira digna, se você tem atribuição e a sociedade te reconhece, a própria sociedade vai pedir a valorização da tua corporação. Fica fácil você pedir um plano de carreira e remuneração. Então, essa lei, ela traz atribuição para a instituição moderna. Ela traz a carreira do nosso militar, a carreira das praças, uma carreira digna, que ele vai de soldado até tenente-coronel. A carreira dos oficiais que fazem o curso de Estado-Maior, o quarto Estado-Maior, que ele vai de cadete até comandante-geral. Então, nós temos as carreiras bem definidas, nós temos as atribuições de cada um. Eu não posso ter, como eu já vi em alguns estados, Igor e Santiago, um primeiro sargento fazendo policiamento ostensivo, PO. Um absurdo. O primeiro sargento não é para isso. Ele é comandante de grupo. Sabe? Então, nós temos a definição das atribuições, competência. A nossa praça vai ter competência. Competência que, em alguns casos, quem fazia eram os oficiais. A nossa praça agora ela é autoridade prevista na lei. Do soldado ao comandante-geral, todos são autoridades. Se no local não tem um coronel, está lá um soldado, um cabo, ele é a polícia militar. Ele vai fazer tudo que for a competência da PM naquele local. Então, nós estamos valorizando a tropa. E aí nós temos no artigo 18 inúmeras garantias que são direitos. Direitos importantíssimos, como, por exemplo, ter armamento e equipamento moderno. Lá está previsto que tem que ter. De maneira que a entidade vai poder cobrar, Igor, do comandante e cobrar do governador. A lei prevê que o meu equipamento tem que ser moderno. Se não está moderno, eu não vou trabalhar assim. E vai no Ministério Público, e vai entrar com ação civil, e vai responsabilizar. Então, nós temos instrumentos que vão permitir a defesa do nosso policial. Tem previsão que vai ter que ter uma carga horária. Não disse qual, mas tem que ter uma carga horária. E vai ter que ser razoável. E o policial não pode, como era no nosso tempo, né, Santiago? Entrava de serviço e não saía mais. Saía mais. O Igor não pegou isso, Igor? Mas eu peguei, Igor, como soldado, 24 horas, expediente 24 horas. Não tinha folga. A folga era só dormir no dia seguinte à noite, se dormisse. Então, não vai ter carga horária, sabe? Vai ter, ou seja, a função compatível com o seu cargo, seu posto, a sua graduação, armamento moderno, vai ter um sistema de ensino continuado, de maneira que aquele que entrar na corporação, seja como soldado, seja como oficial, ele vai ter um sistema de ensino continuado e equivalente com o mundo acadêmico. Então, em linhas gerais, tem o escalonamento vertical para a remuneração, de maneira que eu não posso ter, como aconteceu comigo já, Igor e Santiago, eu tive uma época no governo Quest em São Paulo, eu como capitão com 24 anos de serviço, eu ganhava 1,5 vezes que ganhava um recruta. Isso é um absurdo. Mas também não pode o recruta ganhar 100 vezes menos do que um coronel. Então tem o escalonamento vertical que tem nas Forças Armadas. Para você não ter Marajá, Santiago, dentro da polícia. Eu não posso ter sargento ganhando mais do que tenente, nem tenente mais do que major. Então, eu não posso ter essas monstruosidades. E nós temos também outra coisa importantíssima, que é a questão da promoção. Promoção com meritocracia. Eu estou cansado de ver em alguns estados, Santiago, eu, Igor, sabe? Quem tem padrinho político é promovido e passa à frente dos outros. É um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe? Vai ter que ser a meritocracia e não padrinho político. É uma corrida, chega no período de promoção, quem tem padrinho passa 2, 3 turmas. Isso é uma monstruosidade para a instituição. Governo passam, comandantes passam, mas a instituição fica. Então, nós fizemos uma lei, e com a participação dos comandantes, das entidades, que ela possa, dentro do possível, dentro do que foi, não é a ideal, mas eu diria,
pelos meus mais de 50 anos que eu tenho de vida militar, nos meus 67 anos, eu digo para vocês, dentro do que eu conheço de norma, não é uma lei ideal, mas eu diria que está 80%. No meu conhecimento, dentro do que foi possível. Está em 80%, e agora vamos aperfeiçoá-la para que nós possamos o quê? Cada vez mais, primeiro, fazer cumprir essa lei. Segundo, vamos aperfeiçoar aquilo que for necessário e para a sociedade, para a instituição, uma organização moderna, carreiras modernas, sabe, que tragam bons quadros para a corporação e para a sociedade. Primeiramente, se eu tenho uma instituição moderna, valorizada e os quadros motivados, eles vão trabalhar com alegria, com eficiência, com dedicação. E, ao mesmo tempo, nós temos vários dispositivos que trazem a sociedade para participar do planejamento da corporação. Eles podem cobrar publicidade e transparência. Eles vão participar dos conselhos de segurança e ordem pública. Então, ou seja, nós temos a sociedade envolvida. Não é mais uma polícia que fica só dentro dos quartéis. Uma polícia que interage com a sociedade previsto na lei. Por isso que nós trouxemos nela princípios e diretrizes. Então, nesse aspecto, em linhas gerais, essa é a lei. Então, como foi colocado pelo próprio Santiago e pelo Igor, o Coronel Marlo, que é o nosso presidente da FENEM, sabe? O próprio coronel, sabe? O capitão Augusto, como deputado, que foi o relator. Sabe? São figuras ímpares. O próprio deputado Lira, presidente da Câmara, porque se ele não pautasse, não tinha como. Aí a gente vai o Pacheco, presidente do Senado, ou o senador Contarato, que foi o relator no Senado, foi fundamental para nós. Contarato, né? Doutor Rodolfo Latesa, da ADEPOL, que fez a parceria conosco, sabe? Paramos aquela briga de ficar brigando oficiais contra delegados, estamos trabalhando juntos. Bandeira pela Cobra Pol, estamos trabalhando juntos. Ontem mesmo ele me ligou, tem tal projeto, tem tal. Então, nós estamos num outro momento, que eu até pensei, Santiago, que a gente não ia ver. Sabe? Mas as pessoas amadureceram, as instituições amadureceram, e nós estamos num jogo de ganha-ganha para a sociedade. Porque o crime está fazendo intercâmbio, o crime está se organizando, e se nós não dermos a mão, nós vamos sucumbir com toda a sociedade dominada pelo crime organizado. Então, meus amigos, essa é uma preliminar um pouco longa, né? Mas para situar, aí me coloca à disposição se a gente tiver os debates, as perguntas, aquilo que o Santiago quiser, o Igor e aqueles que estiverem participando, que a gente possa estar respondendo. E, inclusive, o Coronel Miller tocou nisso ano passado e a gente vai tentar esmiuçar um pouco mais. Lá no final dos seus 44 artigos, a Lei 14 que nós estamos tratando, diz que revoga praticamente todos os dispositivos do Decreto-Lei 667. E o que é que existe de importante nisso? É que o Decreto-Lei 667 nos amarrava
definitivamente, inexoravelmente, aquilo que era determinado pelo Exército. É bom chamar a atenção disso. E a lei veio e nos trouxe, esta lei que nós estamos tratando, a Lei 14.751, nos trouxe para a nossa realidade. Nós não perdemos o viés militar, que nos é importante, particularmente naquilo que diz respeito à hierarquia e disciplina, mas nos deu a nossa cara. E isso é muito importante. Isso é fundamental. De outro lado, a disciplina dessa lei determina também que nós temos vida própria. Nós não estamos exclusivamente vinculados e subordinados à legislação estadual. E isso também é muito importante, porque nos coloca em outro patamar de abordagem. Então, Mila, você foi muito feliz quando chamou a atenção para a existência de leis que organizam outras carreiras, como é o caso da OMAN, como é o caso da Lei Orgânica do Ministério Público, que são, inclusive, mais próximas à nossa atividade. Não é? E que existem essas leis que são espinhas dorsais, como nós temos hoje. Então, eu entendo que é muito importante, e esse é um momento histórico que nós estamos tratando agora, porque dá para todos nós, efetivamente, a dimensão do que nós somos. Por outro lado, é importante chamar a atenção também que há uma tendência muito grande das pessoas da sociedade de querer leis perfeitas. Leis não é do consenso. Porque não existe lei sem consenso. Né? A lei só consegue chegar na hora que é discutida, como foi discutida com a contribuição da DEPOL, da COGAPOL, de todas as entidades, de todas as polícias militares e bombeiros do Brasil, né, no sentido de cada um dar sua contribuição. É interessante, inclusive, observar que, do ponto de vista das atribuições, o bombeiro está com uma cota maior do que a PM aí, né? Mas é por causa das especificidades. É importante chamar a atenção disso. Né? O bombeiro foi extremamente valorizado. A PM é evidente que sim, mas era um anseio histórico. E os bombeiros, no Brasil inteiro, são corporações mais novas. A gente não pode deixar de considerar isso. Aqui na Bahia, o bombeiro era um ente municipal. E isso não vai muito longe. De modo que há uma modificação significativa do ponto de vista da valorização. E é isso que nos anima. Eu conversava com o Miller ontem, inclusive, e o Miller é ariano, e toda ariana é idealista. Né? É um pouco louco, viu Miller? Mas eu também sou, né? Então por isso estou aqui. Porque eu estava na minha reserva, podia ter ficado por lá, mas me convidaram para a luta e eu voltei. Somente para dar seguimento àquilo que nós já fazíamos anteriormente, e graças a Deus com independência. Por isso estamos aqui. Até porque só se envolve nas questões associativas aqueles que têm idealismo e independência. E não pode ser diferente para estabelecer mudanças. E é assim que é. Então, eu chamo muito a atenção da importância dessa lei, né, nas nossas vidas e estabelecendo novos padrões, né, de comportamento e de relacionamento dentro de cada estado. Né? Essa lei, conforme inclusive o próprio Coronel Miller falou e reiterou, não é e não pode ser considerada nem perfeita nem definitiva, como nenhuma outra é. Então, veja-se a Constituição Federal do Brasil, que é de 88, quantas emendas já passaram por ela ou já se passaram depois dela. Então,
precisamos chamar atenção, inclusive porque, né, nós não podemos deixar de considerar e de lembrar que a lei é decorrente do fato social. Então, os fatos, né, vão modificar, vão aperfeiçoar, vão corrigir, porque existem também possibilidades de correção. Mas eu queria muito chamar a atenção de quem nos vê e nos ouve para esse aspecto que é importante e principalmente para a questão das nossas conquistas. Então, por exemplo, aí quando nós vamos ver o artigo 14 que trata das promoções, nós temos um outro padrão de abordagem. Ainda em relação a isso, eu tenho que chamar a atenção de que essa lei, em muitos dos seus dispositivos, é autoaplicável. Está a olhos vistos que muitos dos seus dispositivos é autoaplicável. Mas existem alguns, e o próprio legislador foi sábio, na medida que estabeleceu os aspectos relativos a peculiaridades locais. Não é? Porque existem particularidades, existem aspectos que são próprios de cada ente federado. E isso foi de uma sabedoria muito grande na medida que, sem desnaturar o espírito da lei, é importante chamar a atenção, né? Permite ao Estado tratar das suas questões específicas. Então, isso é muito importante. Mas existem outros aspectos que são aspectos gerais. E aí, Mila, eu volto para me lembrar, inclusive, que as polícias militares e corpos de bombeiros do Brasil estavam tão desfigurados antes desta lei, ainda estão na prática, porque há um processo de adequação, não é, à lei, que, concordo contigo, sem reparos, deve ser obedecida. Não se trata de recomendação. Né? O princípio da hierarquia das leis está aí. Lei federal, da competência da União, então superior ao Estado, portanto, qualquer legislação estadual está no patamar inferior ou subalterno a essa norma que nós estamos tratando como extremamente importante para nós. Tá? Então, no particular, por exemplo, das promoções, veio um critério de justiça que padroniza. Existem PMs que já tinham processo, inclusive, de, por exemplo, promoção requerida. E agora isso é padrão nacional. Não é favor que o Estado vai conceder, nem que a gente vai precisar mais fazer um movimento associativo no sentido de alcançar esse objetivo. Por outro lado, este modelo também de promoção vai estimular a oxigenação da carreira, a renovação dos quadros. Isso é um anseio antigo. Nós dois estamos a cavaleiro, Mila, porque nós temos corporações, a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Militar da Bahia, cujas as permanências nos postos são muito demoradas, promoções muito lentas. E é lógico que isso esgarça o tecido, principalmente na perspectiva do compromisso, da motivação. Então são aspectos que a gente não pode deixar de lembrar, de chamar a atenção. Então a promoção requerida, e aí detalhe, né? O que a lei determina é que seja alcançado o requisito para a transferência para a inatividade, ou ainda quando se der com sobriedade, alcançado o tempo limite de permanência. Então, são dois itens, né, que são fundamentais. De outro lado, né, a promoção por merecimento agora exige, né, está escrito taxativamente, critérios objetivos para a sua concepção. Deixam de ser considerados aqueles referenciais subjetivos que pouco ou nada mediam em relação ao compromisso, em relação à seriedade, em relação
aquilo que deve ser efetivamente o serviço prestado pelo oficial, no nosso caso, mas pelo policial militar de um modo geral. Porque a lei, embora encabeçada pela FENEM, embora com a participação mais efetiva da oficialidade, teve também um compromisso e uma contribuição muito massiva das praças do Brasil inteiro, que também se reuniram para oferecer seus apoios e contribuições, porque é um estatuto que diz respeito a todos nós, né? Do soldado ao coronel, do soldado ao comandante-geral. Mas aí, em relação ao comando-geral, por exemplo, estabelecem-se, não é, requisitos que deverão ser cumpridos pelo Estado. O ente federado, na hora de nomear o comandante-geral, agora deverá seguir o rito estabelecido na Lei Orgânica das Polícias Militares e Bombeiros do Brasil. Não será mais um critério subjetivo de escolha de alguém interessado, seja qual for a razão. Né? Então, eu estou chamando a atenção disso porque isso vai ter um impacto breve, né? Em pouco tempo, com certeza, no Brasil inteiro, isso vai ser objeto de abordagem para a escolha, né, dos novos comandantes gerais de PMs e bombeiros. Tá? Um outro aspecto que entendo relevante e mexe com o dia a dia do policial militar é a questão do porte de arma. E a lei vem e disciplina a competência. Então, hoje, o comandante-geral tem a competência, até porque o comandante-geral está dirigindo a instituição, está próximo da realidade de cada instituição. E a ele quem cabe a responsabilidade de disciplinar a atribuição do porte de arma para os ativos e os inativos. E, inclusive, as possibilidades previstas nesta mesma lei, naturalmente, de cassação ou suspensão desse direito, desde que efetivamente justificados, desde que exista razão. Aí a gente volta para a norma de direito administrativo. Este ato, como qualquer outro, mas principalmente no particular, tem que ser motivado. Decisão deve ser fundamentada. Não pode ser uma decisão simplesmente de caráter ou arbítrio do interesse de quem quer que seja. Então, é importante que a gente tenha essas observações, é importante que a gente também chame a atenção disso para que todos os nossos companheiros, que é da natureza da nossa atividade, né, utilizar arma, e também fora de serviço, é importante que tenha claro que hoje o comandante de cada instituição deve disciplinar, e isso deve ser feito o mais rápido possível, porque existiam muitas dúvidas, Polícia Federal, Exército, Sigma, etc., e hoje isso desaparece na medida que a instituição, o comandante-geral dela, tem a responsabilidade direta quanto a esse disciplinamento. Então, isso é importante. A rigor, nós ficaremos aqui, né, Mila, um bocado de tempo e muitos dias só tratando dessa lei, porque são tantas novidades, são tantas coisas importantes, e até para conhecimento de todos os companheiros e companheiras, eu conversava com o Mila hoje, e conversávamos demoradamente, nós já temos aí uma perspectiva de análise dos vetos, que foram colocados pela Presidência da República após a sanção, e que a gente vai precisar tratar disso, que são outros aspectos que precisam voltar à discussão com o Parlamento para que a gente possa reverter alguns pontos, alguns dispositivos que foram vetados e que são importantes e que a gente não vai tratar deles aqui agora, mas em outro instante nós poderemos tratar, e eu espero que com algumas conquistas. Eu posso afiançar
E nós já estamos nas tratativas, viu, Mira? Aquilo que eu me comprometi com você hoje, nós já iniciamos as tratativas nesse sentido de abrir as portas para a discussão e para a negociação em relação aos vetos que foram colocados, aquilo que for possível, né? Porque nós não podemos esquecer também e repetir, porque é importante, que a lei sempre deve ser e sempre será mesmo objeto de consenso. Por isso nós temos que discutir exaustivamente, racionalmente, respeitosamente, mas também com firmeza, sem abrir mão daquilo que é interesse, né, daquilo que é significativo, daquilo que é importante para as instituições policiais militares e de bombeiros militares e, evidentemente, para os seus integrantes, porque as corporações não são nada sem nós, né? Então, eu gosto de chamar muita atenção disso. A lei repete alguns aspectos que, por exemplo, aqui na Bahia, já existe a previsão, a nossa normativa com relação à carga horária, já existe essa previsão. Respeita-se e existe uma repetição daquilo que está na lei e na Constituição Federal no que se refere à questão eleitoral, a questão de participação do policial militar nos pleitos eleitorais, tá? Reproduzindo aquilo que está na Carta Constitucional, embora a gente saiba, e você sabe mais do que eu, Mira, que esse direito está sob ameaça, né? Mas é outro momento, outra discussão, mas nós estamos acompanhando isso também, porque é muito importante para o exercício da cidadania, né? Porque nós não somos subcidadãos, nós somos cidadãos na plenitude, apenas somos cidadãos que têm, e cidadãs que têm na sua atividade, na sua vida, uma particularidade, né, que a gente não pode deixar de chamar a atenção, que é o juramento que nós fazemos, né, de cumprir a missão mesmo com o risco da própria vida. E isso tem sido desconsiderado, Mira. Isso tem sido mitigado. E a gente não pode deixar, não é, que isso perca o valor que ele tem, porque não existe nada mais significativo, né? Os nossos companheiros todos, e muitos inclusive já perderam a vida, já tombaram no cumprimento do dever, e isso só acontece com a nossa carreira. E a gente precisa chamar a atenção para esse detalhe. São muitas questões. Um aspecto interessante que eu quero também dar ênfase a nossa legislação repete aquilo que diz respeito à ajuda de custo diárias, em caso de transferência, em caso de deslocamento em serviço ou deslocamento demorado. Mas o que é que acontece? Não existe na nossa legislação a previsão de antecipação das diárias. Observe como isso muda significativamente a questão. Tá? Então, muitas vezes, o Estado, por mil razões, deixa de disponibilizar ao policial militar, ao bombeiro militar, e eu falo mais policial militar, porque, conforme eu disse, aqui na Bahia, por exemplo, o Corpo de Bombeiros é uma instituição bem nova, embora fosse um quadro que integrasse a Polícia Militar, mas como instituição independente, o Corpo de Bombeiros é uma instituição bem nova. Embora ela já venha conosco há muito tempo, sofrendo as mesmas agruras que nós já estávamos ou já vínhamos sofrendo e estamos ainda. Né? Mas que muitas vezes a missão era dada, mas os meios não eram fornecidos. Então é preciso que a gente lembre que esse dispositivo que determina a antecipação no particular das diárias não é recomendação, não é facultativo, não pode ser postergado.
É preciso que, já que existe, né, o recurso orçamentário previsto na que este recurso seja destinado imediatamente, né, durante ou antes do cumprimento da missão. Tá? Não existe nada que justifique isso não acontecer. Né? Se a missão é urgente, se é necessário deslocamento, o Estado também tem que agir com urgência, né? Com a agilidade necessária para que o policial militar, o bombeiro militar, possa executar com segurança, com tranquilidade, com motivação a tarefa que lhe foi designada. Tá certo? Então, assim, são muitos outros aspectos. Aí um outro detalhe, eu estou me alongando é porque, como eu disse, né, nós passaríamos aqui vários dias tratando disso. Aqui na Bahia, Miller, nós lutamos, e eu particularmente estive nessa luta, para a constituição do sistema de ensino, em obediência àquilo que você chamou a atenção, às disposições da LDB. E até hoje nós não temos um sistema de ensino militar. Observe como isso é estranho. Né? Tanto é, e eu vou chamar a atenção aqui, de um fato interessante, é que a indenização, e estou usando o termo correto do ponto de vista jurídico, a indenização por atividade pedagógica aqui se denomina honorário de ensino. E ele, estranhamente, está na rubrica de pessoal, de folha de pessoal, ou seja, desnaturando esse caráter de indenizatório que possui essa atividade. Ora, especialmente se nós não temos um sistema de ensino estabelecido, o fato de alguém ministrar aula significa que ele está fazendo, inclusive a legislação específica e reguladora diz que deve ser feito fora do horário de atividade normal. Portanto, não significaria de maneira nenhuma que se trata de algo que integra o salário do policial militar. E aí, por que acontece o que está acontecendo, inclusive? Até com essa desfiguração foi a tal ponto, Mira, para você entender bem, que passou-se a incidir imposto de renda, né, nessa atividade de honorário de ensino, exatamente porque está na folha de pessoal, quando se trata de indenização, que, portanto, não cabe tributação. Tá? Então, eu estou chamando a atenção disso para dizer da importância do sistema de ensino, que a lei orgânica vem e determina que exista o sistema de ensino militar. Nós perdemos, e eu falo da Bahia agora, nós perdemos uma grande oportunidade, Mira, em incluir os colégios militares. Quando colocamos aquela expressão podendo, quando a gente coloca na lei aquela expressão podendo incluir, aí nós deixamos ao arbítrio do ente federado querer ou não querer. E é exatamente o que nós temos hoje aqui. Então, seria interessante, e aí cabe uma nova discussão em outro momento, evidentemente, para a gente simplesmente modificar uma única expressão, mas que nós vamos ter a oportunidade de tratar disso em outro momento no aprimoramento desse processo, no aprimoramento dessa legislação. Então, eu queria nesse momento, depois a gente pode voltar um pouco, porque eu também acabei que eu pensei que eu ia falar um pouquinho, e aí já estou me estendendo um bocado, para que a gente possa até daqui a pouco, sei lá, ou então em outra live que nós resolvamos fazer, tratar de outras questões que a gente não tratou hoje. E que, por exemplo, só por exemplo, não é a exigência para ingresso no quadro de oficiais de Estado-Maior, né, que é a nossa denominação agora, atual, diante da lei, o ingresso com bacharelado em Direito para a Polícia Militar. Para bombeiro, fica facultado, inclusive, que outros
outras formações de nível superior possam ter ingresso no oficialato lá. Mas é só para chamar a atenção. Em que pese o fato de que nós temos aí 6 anos para poder, né, nos adaptar a esse novo momento e essa nova exigência. Tá certo? Mas isso aí era o que, nesse momento, nós gostaríamos de falar. Poderíamos, inclusive, viajar mais diante dessa lei, porque existem muitas nuances novas, muitos aspectos, como nós dissemos, que vão impactar nas carreiras policiais militares. Mas só para fechar mesmo, só para por derradeiro, como advogado que sou e gosto de dizer, nossos companheiros e companheiras precisam se apropriar do conhecimento que está nessa lei. Inclusive e particularmente naquela questão das garantias do que está lá no artigo 18 da lei. Tá? O artigo 18 funciona para nós como o artigo 5º da Constituição Federal. Mutatis mutandis, evidentemente é bom que nós saibamos o que nós temos lá de garantias. Tá certo, meu irmão? Então, repito a você, a Marlon, nosso imenso e profundo agradecimento. Não estou encerrando não, nem mandando embora, viu? Mas é só para manter firme o nosso compromisso de respeito e parabenizar, inclusive, o nosso presidente, né, pela iniciativa, pelo cuidado, né, pelo bom senso e pela argúcia de chamar a atenção para que a gente possa divulgar isso, né, que é de interesse de milhares de policiais e bombeiros militares ativos e inativos. Ok? E aí? Eu concordo plenamente, Thiago, tudo que você falou, da tua experiência e vivência, né? E vários aspectos. As pessoas não percebem, e o tempo que eu estava na academia, contigo não era diferente, nós éramos equiparados ao R2, que era aluno oficial. Só que o R2 era subordinado a 3º sargento do Exército, que é o cara que forma ele lá. Aí o cadete da PM era subordinado a 3º sargento do Exército. Era uma coisa esdrúxula que nós tínhamos, entendeu? Então nós padronizamos tudo. Quem está no quadro de Estado-Maior é cadete. Quem vai fazer o quadro de oficial especialista ou de saúde, durante o curso dele, ele é aluno oficial. Entendeu? E nós colocamos, e as Forças Armadas tentaram de novo, viu, Santiago? Parece que é uma coisa simples, mas é uma coisa que subjuga a instituição. Eles tentaram de novo colocar no texto de que o oficial, o militar da PM Bombeiro, não importa quanto tempo de praça ou de oficial, ele era subordinado ao das Forças Armadas. É um absurdo isso, é um absurdo. Eu até debati com eles, né? Eu falei, quer dizer, então, que eu tenho um soldado da PM com 7 anos de soldado, que tem, estado que tem, aí chega um conscrito do Exército que entrou hoje, é mais antigo que o soldado da PM Bombeiro que tem 7 anos. Eu sou coronel com 15 anos de coronel, quer dizer que chega hoje um coronel da Aeronáutica, da Marinha da Aeronáutica, promovido hoje. Tem precedência sobre mim. Sabe? Isso não é pequeno, porque isso aí subjuga a instituição. Então, nós colocamos lá no artigo, bem claro, né? No artigo 22, está lá bem claro, 23, ó. A precedência dos militares vai observar os artigos 17, 18, 19 do Estatuto dos Militares Federais. Se dá pelo posto, pela graduação, pelo tempo, e se empatou em tudo, é pela idade. Pronto. São instituições militares. Aí você viga, e nessa tua fala também, em relação às nossas atribuições, nós separamos bem claro. Em primeiro lugar, quem é que comanda a PM? É o nosso comandante. E o comandante responde a quem? Ao governador. O comandante supremo da PM Bombeira é o governador do Estado. E agora, como é que fica a questão de força auxiliar ou reserva? É uma situação extraordinária e que, quando ocorrer, se a PM e bombeiro forem mobilizados ou convocados, vocês vão se subordinar ao ministério que fizer a mobilização ou a convocação. Mas olha só, na linha que você falou, Santiago, o que nós colocamos no artigo 29?
melhor aqui na parte de convocação e mobilização, artigo 24, ó. Nas suas atribuições constitucionais, portanto, de polícia ostensiva, judiciária, militar, preservação da ordem pública, defesa civil, bombeiro, nas suas atribuições constitucionais, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares do Estado, DF e território, são titulares da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, bem como da defesa. Então, nós somos titulares das nossas atribuições constitucionais. Nisso, o Exército não tem nenhuma ingerência. Nós respondemos à sociedade, ao governador, e somos titulares. Aí vem, nas situações extraordinárias, nos termos do 6º do 144, quando for convocado ou mobilizado. Então, aí, como é que fica, então, a figura da IGPM? Ou seja, que voltou lá no artigo 28. A IGPM vai fazer cadastro, controle de armas e munições para saber o que tem, né? Para poder fazer orientação técnica se um dia for mobilizado ou convocado. E o que a IGPM ficou? Vai fazer o quê? Sabe? Visitas de orientação. Não é inspeção mais. Sabe? Não tem nenhuma subordinação. Então, ou seja, a IGPM vai ser o órgão do Exército, como é hoje, responsável para fazer a assessoria do comandante, o controle e coordenação dos dispositivos desta lei que trata de condição de força reserva auxiliar. Então, nós separamos bem claro a PM e o bombeiro do Exército, das Forças Armadas. Separado bem claro. Então, ou seja, aí eles vão fazer o quê? Visitas, como está no texto bem claro, para fazer o registro. E como é que ficam nossas armas? E você que vivenciou isso, Santiago? Quem vai fixar a dotação de armas da PM agora é o comandante, que vai encaminhar para o governador e vai baixar. Não é mais IGPM, não é o Exército. Quem vai fazer a dotação da nossa arma é o comandante geral, com o governador. Ou seja, o porte dos nossos policiais é o comandante. Armas, munições e comprar a IGPM. Vai comprar no mercado nacional ou internacional a melhor arma e o melhor preço, respeitada a lei de licitações. Então, isso aqui, para a instituição, nós já passamos situações em que a diretoria de material bélico não autorizava. E a gente tinha que comprar arma da Tauro, arma ruim. 5 vezes o preço de uma arma importada. E o nosso policial combatendo o crime com armas, sabe, ruins, obsoletas, sem munição, e o crime com arma de última geração, contrabandeado. Eu até uma vez eu conversei com o general Santiago, né, general de divisão naquela época. Falei, general, o senhor controla a arma da PM, né? Se compra, se não compra, mas o senhor não controla daqueles que matam o PM. O senhor controla a arma do Estado e não controla a arma do bandido. É o juiz que só olha para um lado do jogo. Eu falei, o senhor enterrou quantos militares do senhor ao longo da sua carreira em combate? Quantos o senhor enterrou? Nenhum. Falei, São Paulo, que você falou, Santiago, São Paulo tem um cemitério de PM, cemitério lotado de PMs mortos em serviço, como heróis. Que outra profissão tem cemitério? Com todo respeito, eu também sou professor. Tem cemitério de professor? Tem cemitério de médico? Tem cemitério de juiz? Tem cemitério de promotor? Nós, muitas vezes, Santiago e Igor, nós nos dobramos, sabe? Muito fácil. Aqueles que doam a vida têm que ser os primeiros a ser reconhecidos. Você vai nos Estados Unidos, vocês já passaram por lá, veja como é que eles tratam os policiais e os militares. Obrigado pelo seu serviço. Porque são aqueles que garantem a vida, a liberdade, a democracia. Então, nós estamos, nesta lei, colocando dispositivos que vão permitir isso, na interação com a sociedade, com a valorização. E por isso que, quando a gente fala da promoção, que é uma coisa cara para os nossos policiais, eu tive uma discussão séria com os comandantes gerais. Séria. Porque eles não queriam que colocasse
o critério na promoção do merecimento. Isso é um absurdo, isso é uma monstruosidade. Isso não é sério. Isso não é sério. Em uma profissão, você pega a magistratura, Ministério Público, é um por um, até desembargador, até procurador de justiça, é um por um. Se o indivíduo quiser, ele, por antiguidade, vai sair procurador de justiça. Por antiguidade, ele vai sair desembargador. Por isso vale para essas duas instituições, por que não vale para nós? Porque aqui o governador promove quem ele quer e como ele quiser. Isso acaba com a instituição, acaba com a hierarquia e disciplina. Você fica vendo o indivíduo 6 turmas, 4 turmas, mas moderno passar. Você fica vendo um capitão da companhia na academia de polícia ou de bombeiro, ele saiu major e o aluno, cadete aluno dele já é tenente-coronel ou coronel. Não, moço, é um absurdo. Isso não pode ocorrer numa instituição militar. Não pode ocorrer. Não pode ocorrer. Agora, nós temos que construir isso aos poucos, né? Porque o governador político não quer. Ele quer promover os apadrinhados. Ele quer promover aquele que tiver que atender mais pedido político. Aí você arrebenta a corporação na sua eficiência, na motivação e na valorização da meritocracia. Aquele que se dedica, que traz resultado, que interage com a sociedade, que está lá na ponta da lista, tem que ser valorizado. Esse é que tem que estar, sabe, motivado. Então, por isso que nós, ao colocarmos lá no artigo 14, e tem gente, está dando briga já, Santiago. Está dando briga lá no Amazonas. Alagoas não, Alagoas está saindo na frente. O procurador do Estado tem consciência, junto com o Coronel Paz, aí o comandante-geral da PM de Alagoas, saiu na frente. Ao parecer do procurador, acabou promoção por escolha, a lei é obrigatória, e o que foi feito antes valeu, para agora não. Então, mas já no Maranhão, não. Lá no Maranhão, o MP está nessa mesma linha do procurador lá de Alagoas, o MP entrou com ação civil para cumprir a lei. O juiz, na conciliação, o juiz já está assim, peraí, agora não. Tem para agora não, excelência? Agora não se tivesse o quê? Alguma cláusula de transição. Agora não se tivesse um vacácio legis. Se não tem o vacácio legis, não pode o juiz vir para agora não. Isso é uma brincadeira. Sabe? Então, veja, é bem claro, quando você vai ver em relação, primeiramente, a como é que é a promoção. Ó. Olha o que diz o 14, Santiago. A progressão do militar na hierarquia militar pelos fundamentos das Forças Armadas. Por que nós colocamos isso, Santiago? Nas Forças Armadas, até coronel, vai todo mundo mais ou menos junto. Até sub, vai todo mundo mais ou menos junto. Se o indivíduo não for punido, se o indivíduo não tiver nada, ele sabe até quando ele vai ser promovido, Santiago. Ele sabe quando. Então, veja bem, por isso que está com os fundamentos das Forças Armadas. Vamos pegar os fundamentos deles, trazer para cá. Independente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentado no valor moral e profissional. Isso aqui é obrigatório. É valor moral e profissional de forma seletiva, gradual e sucessiva. E será feita mediante promoções, não é a promoção, promoções pelos critérios de antiguidade e merecimento. Ou seja, todas as promoções têm que ter merecimento e antiguidade. E, ao mesmo tempo, o merecimento, com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação, regulamentação de promoção de oficiais de praça. Então, eu quero saber o seguinte, não é medalha comprada na feira, né, do Paraguai, que conta ponto. Critério objetivo, fez o curso, tem ponto. Teve elogio meritório, não vale aquele elogio, né? De gaveta, né? Tem que ser um elogio meritório pelo trabalho prestado, por resultados, viu? Com índices. Vai ter que colocar objetivo, Santiago e Igor, e vai ter que fazer o quadro comparativo entre um e outro candidato. Aí eu não posso ter um candidato com 1.000 pontos e o outro com 10 pontos, e o governador promoveu que está com 10 pontos. Ele violou o próprio critério. E tem gente querendo fazer isso. Então, se é para pegar o que está com 10 pontos, então não faz critério de merecimento.
Então, a interpretação não pode anular o dispositivo. Não pode vir com esse tipo de infantilidade, sabe? Mas nesse Brasil, às vezes, está acontecendo qualquer coisa, o nego faz o que quer, né? Mas, ou seja, à luz do aspecto jurídico, a interpretação não pode ir contra. Eu não posso fazer uma promoção por escolha, porque não tem esse critério mais. Eu não posso fazer um merecimento disfarçado e operar a escolha. Eu também estarei distorcendo o princípio estabelecido pela norma. Eu não posso fazer promoção só por antiguidade, também não. Como não posso fazer só por merecimento. E eu também não posso fazer uma promoção, uma vaga por antiguidade e 10 por merecimento. Aí eu vou para os princípios que regem a instituição, lá no artigo 3º desta lei, que diz que o princípio da proporcionalidade e razoabilidade regulam a instituição. Eu pergunto, é razoável promoção uma por antiguidade, 4, 5 por merecimento? É razoável? Não é. O ideal seria, Santiago, que fosse um por um, como é promotor juiz. Eu tentei colocar isso. O deputado Capitão Augusto autorizou, mas os comandantes não quiseram. Não quiseram a mando dos governadores. Dá o nome aqui. Os comandantes. Comandantes não queriam nem que colocasse os critérios do merecimento. É um absurdo, vergonhoso isso. Vergonhoso. Vergonhoso. Porque promove quem quer. Promove quem quer. Isso não é bom para a instituição. Isso não é bom para a sociedade. O indivíduo tem que ter. Então, quando a gente vai, ou seja, observando todo esse aspecto, e nós vamos chegar aqui nos cursos, olha o que está acontecendo no Maranhão, Santiago. Igor, absurdo. O CSP antigo, a 667, falava o seguinte: se o Estado não tiver, pode promover a coronel quem não tem CSP. A 667 é antiga. Está revogada nesse ponto. Aí eu vou lá no artigo 16, diz assim o parágrafo primeiro: os cursos previstos no sistema de ensino observarão o seguinte. Parágrafo, né? Segundo, os cursos existentes na instituição, além de habilitarem aqueles aprovados em concurso público ou interno para o desempenho das atribuições do cargo, também serão requisitos para a promoção. No seguinte termo. Pô, peraí, isso aqui é só ler. Não precisa ser douto para entender isso aqui. Isso aqui é português. Quer dizer, habilita para quem vai ingressar e também é requisito para promover. Significa, se é requisito, sem ele, não promove. Aí eu vou lá, para os oficiais, está lá. O CFO, para sair aspirante, daí continua na carreira. O CAO, para sair major, aí continua. Então, sem CAO não sai major, sem CFO não sai aspirante. Então, isso aqui vale. Aí chega na letra C, o curso de comando de Estado-Maior, destinado a major e tenente, coronéis, para o posto de coronel. Qual a dificuldade de entender isso aqui? Nós teve uma audiência de conciliação lá no Amazonas, no Maranhão, e o juiz falou que não, agora não. Depois, lá para abril, a gente exige. A lei mandou ele interpretar lá para abril? A lei não mandou ele interpretar lá para abril. A lei é clara. É clara. É requisito. Se não tem requisito, não promove. É simples assim. Mas já estão querendo fazer arranjo, né? Isso é o Brasil, o velho Brasil, de querer fazer arranjo. A norma é obrigatória. Mas eu perdi a oportunidade. Poxa, eu não fiz o CSP, que é equivalente ao CSP. Não fez, meu amigo, perdeu o bonde. Quem fez vai ser promovido. Você ficou para trás. O direito não socorre a quem dorme. Então, essas coisas têm que ser clareadas. E com a aplicação da lei, Santiago, nós vamos cada vez mais, sabe, uniformizando. E eu espero que a justiça, eu creio, né, sabe, na sapiência e no bom senso da justiça, tiver um juiz ou outro que faça essas coisas contra a lei, o tribunal está aí para a gente recorrer e reformar as decisões que forem, né, contra a lei. Então, Igor, se tiver alguma pergunta, né, que a gente possa enfatizar, além dessas questões que foram faladas, me coloca à disposição, meu amigo.
vetado, se há possibilidade do Estado regulamentar isso, sendo que, em caso permaneça o veto. E uma que também é recorrente, quando a lei orgânica traz que as promoções serão por antiguidade e merecimento, aqui no estado da Bahia, por exemplo, a promoção a coronel é exclusivamente por merecimento. Com essa previsão, a alteração também para a promoção a este posto. Então, são algumas das perguntas que estão lá no nosso chat no YouTube. E se o senhor, algumas o senhor já abordou, o Coronel Santiago também, né, com relação ao porte de arma. Mas o senhor fica à vontade aí, se puder, o Coronel Santiago tiver mais alguma, quiser colocar. Sim. Passou para mim? Bom, aí Mira, só para voltar um pouquinho, porque é importante, não é? A gente não pode esquecer a questão do sistema de proteção social militar, tá? Porque, inclusive, e aí com ênfase no que você disse e no espírito da lei, não é? Existe ainda um questionamento e existem companheiros também que ainda se enganam, vão pelo canto da sereia, querendo em algum instante um benefício particular, até migrar para o regime geral da Previdência. Imagine você, é evidente que isso é questão particular, né, mas que de qualquer maneira chama atenção, porque foi uma luta titânica a aprovação do sistema de proteção social. Nós somos uma carreira diferenciada, né? Se nós somos uma carreira diferenciada, historicamente inclusive, existe uma razão que justifica, né? Nós estamos fora do regime geral. E aí, Mila, eu me louvo das suas palavras quando pergunta, existe cemitério de advogado? Eu vou falar de mim agora porque eu sou advogado, né? Não existe. Não é que advogado não morra, nem que deixe de acontecer coisa alguma, mas acontece que ocorre, melhor dizendo, que não está na natureza da atividade, não está na natureza da atividade de magistério, não está na natureza da atividade de magistratura. Então, é isso que a gente tem que chamar a atenção, é isso que os nossos companheiros e companheiras têm que ter claro. Isso é muito importante, para que a gente não perca os nossos referenciais. Olha, um outro aspecto simbólico, mas muito importante, muito relevante nessa lei, é o fato de que, definitivamente, nós vamos conseguir nos identificar de norte a sul do Brasil. Veja você, por exemplo, a questão dos postos de graduações, né, que está na lei. E era permitido, pelo Decreto-Lei 667, suprimir postos e graduações. E nós fizemos isso aqui na Bahia. Fizemos, recuamos, mas não recuamos integralmente, inclusive. Nós perdemos, Mira, e eu chamo a atenção disso em um dado instante, controle e motivação, exatamente pela supressão, principalmente de graduações. O nosso praça aqui na Bahia perdeu o sentido, a razão, porque ele não tinha mais promoção. Ele chegava soldado e morria soldado. Foi assim por algum tempo. Recentemente nós conseguimos, depois de muita luta, recuperar alguma coisa, mas aí sob a égide do Decreto-Lei 667. E ainda tem um detalhe, que o Decreto-Lei 667, em muitos dos seus dispositivos, embora especificamente e taxativamente revogados pela nossa lei orgânica, não foram recepcionados pela Constituição Federal, mas ainda assim serviram de base para modificações legislativas no âmbito dos estados. Então é interessante chamar a atenção, daquilo que você falava, inclusive, antes. Repito, embora não recepcionado pela Constituição Federal,
mas estava escrito lá no Decreto-Lei 667 que o oficial R2 podia ingressar nas carreiras de oficiais nos estados. E aqui no Nordeste tem exemplos, viu? Posso lhe assegurar. Tem exemplos. Quer dizer, é coisa que evidentemente que contribui decisivamente para a desmotivação, para a falta de compromisso, para o desrespeito aos valores institucionais e que a nossa lei orgânica está nos chamando, né, a reforçar ou a reavivar esses conceitos e esses compromissos que nós assumimos algum dia. Tá? Então, essa contribuição eu gostaria de chamar a atenção e ainda por fim, dois outros aspectos interessantes que dizem respeito à valorização do policial militar e do bombeiro, que são as questões relativas à prioridade, né, de atendimento na perspectiva por exemplo, de depoimento, né, em processo judicial, né, ou em processo administrativo, a questão da prioridade, especialmente se o fato praticado ou se o policial militar ou o bombeiro militar for vítima em função do serviço ou em razão dele, no exercício da atividade ou em razão dela. Tá? Então, chamando a atenção, porque embora apareça no superficial que essas coisas já existiam, mas não estavam escritas efetivamente, e peremptoriamente na lei. Então, a gente chama a atenção para que esses itens passem a ser respeitados e vai lá no particular, inclusive, direcionando para a atividade de defensoria, para o Ministério Público, para o Judiciário, quando ocorrerem situações como essas que eu descrevi anteriormente. Tá? Então, a partir do que o Igor colocou aí, algum questionamento, se você quiser responder também, fique à vontade para você dizer sua palavra de contribuição aí. Perfeito. Então, Santiago, Igor, tanto no artigo 18, nós temos que o porte de arma ele é concedido pelo comandante-geral e ele estará na identidade. Está na identidade e é livre porte. As pessoas às vezes não têm noção que essa expressão não foi colocada à toa. Livre porte quer dizer qualquer arma de porte. Livre porte é qualquer arma. É o texto que nós não tínhamos. Isso é um grande ganho e com validade nacional. Já está no artigo 18 como garantia. E também está, quando nós tratamos ali no 26 do material de segurança pública, que é o comandante que certifica. E aí o comandante pega e manda a relação para o Exército para ficar registrado no Sigma. É isso. Não tem que pedir nada para ninguém, não tem. Até que isso é uma portaria equivocada aí do Exército, totalmente equivocada. Por quê? Porque não olharam essa lei. Então, o porte de arma é concedido pelo comandante e o porte de arma é um direito, é uma garantia do militar. O meu comandante não concede se ele quiser. É inerente ao próprio cargo do militar. E vai estar na identidade dele, em relação ao porte, se está pacífico, tá? A questão da migração, Igor, do QOA para o QOE e do QOPM para o quadro de oficial de Estado-Maior, entendeu? Então, ou seja, isso é automático. O veto, e com todo respeito, foi feito com total ignorância. Porque eles estão confundindo militar com servidor público. E mesmo o servidor público, vou dar um exemplo, hein? No Poder Judiciário, eu tenho ADI no Supremo, em que o técnico judiciário passou para nível superior. Aí vieram questionar aí, ele é técnico, nível médio, passou para nível superior, então isso só vale para os novos e os velhos não poderão ir. Sabe qual foi a resposta, inclusive, da ministra Carmen Lúcia? Falou, peraí, a função é a mesma. Apenas mudou a denominação e o requisito. Tanto é que os atuais técnicos vão continuar fazendo a mesma função que os que vão entrar com nível superior. Portanto,
não há a figura da ascensão ou do provimento derivado. Isso é um veto que tem que cair, mas não tem interferência nenhuma, a meu ver, porque o veto não vincula. O veto não vincula. Aquele dispositivo não foi tratado e nós regulamos na lei do Estado, acabou. Porque o tenente QA, o cargo dele qual que é? Tenente. O capitão QA, qual é o cargo dele? Capitão. Sendo ele QA ou QOE, vai ser tenente, vai ser capitão. Ah, mas era nível médio, agora nível superior, sim. Esse cargo, que antes era nível médio, agora é nível superior, mas a função que ele está fazendo é a mesma. É a mesma, então não tem, é um veto que nós vamos tentar derrubar, mas se não derrubar, não impede o Estado de fazer a migração, tá? A promoção nós já falamos. Comandante-geral, nós fortalecemos o comandante-geral. Embora alguns não merecessem para o Santiago. Ainda bem que eles não vão ouvir isso, né, Igor? Eles não vão ouvir isso. Alguns não mereciam, mas não importa esses que não mereciam contra a pessoa. Nós temos que fortalecer a instituição. Comandantes passam. A instituição permanece. Tá? Então, o comandante saiu super fortalecido, vinculado direto ao governador. E o secretário de Segurança Pública fica o que está na 667 R200, isso nós deixamos. É só o quê? Uma coordenação política. Mas quem trata com o governador, questão da administrativa, promoção de oficiais, quem trata é o comandante-geral. A de praças ele promove. Oficiais ele leva a relação, que foi votada pela comissão, sabe, de promoção de oficiais, com critérios objetivos. Não pode inventar coisa, tá? Então, o comandante também tem que apresentar o plano de comando. 60 dias para apresentar o plano de comando e entregar para a sociedade. Ele, comandante, vai editar atos normativos. Isso é um poder violento. Vai baixar resoluções, portaria, vai normatizar toda a atuação da instituição, e o ato normativo ele tem efeito interno e externo. Então, o comandante não é ato legislativo, que a lei é que traz isso, mas ele vai regular a lei. E a lei traz direitos e traz deveres para nós e para o administrado, que é a sociedade. A proteção social é uma piada, né? É falta de conhecimento do nosso pessoal. E aí a Força Invicta, né, faz um trabalho brilhante nesse sentido, sempre fazendo seminários, debates. Nós temos que fazer mais ainda, Igor, para chegar na cabeça. Uma vez eu fui dar uma palestra em Goiás e veio um sargento, Santiago, antigão. Poxa, comandante, eu não pagava nada de previdência, agora estou pagando. Por quê, comandante? O antigão, né? Aí eu falei, vem aqui, meu amigo. O teu salário de terceiro sargento é igual ao do teu colega da ativa? Ele falou, é. Se tiver aumento no teu colega da ativa, tem? Por exemplo, tem. Falei, e se você vier a falecer, que eu espero que não ocorra, a tua viúva vai receber quanto? O meu salário integral. Eu falei, sabe o que garantiu isso? Foi você pagar os 10,5, porque ia perder isso. Então, nós, em troca de garantismo, a tua paridade com o ativo, a tua remuneração integral, e o integral para a tua viúva, foi pagar os 10,5. Porque o servidor público comum, policial, bem como o seletista ao regime geral, em primeiro lugar, não aposenta com salário integral. Ele aposenta com 60% da média da contribuição, que ele contribui no máximo para ganhar 7.600, mas como ele não contribui sempre nisso, vai acabar dando. Mas vamos arredondar, vai. Vamos arredondar para 6.000. 6 vezes 6 são 36. Se ele contribuiu para 6.000, quando ele aposentar, ele vai para casa com 3.600. E se ele morrer, a viúva recebe 50% disso. R$ 1.800. Então, o coitado do nosso amigo que quer ir para o geral, em primeiro lugar, ele quer perder a paridade com o ativo. Em segundo lugar, ele vai deixar para a viúva dele, se ele ganha R$6.000, vai deixar para ela R$ 1.800. Vai matar a veinha
de saudade dele e sem condições de sobreviver, nem comprar remédio. Ele precisa mostrar isso para as pessoas. Eles não estão sabendo. Então, precisamos cada vez mais, Igor, chegar lá na ponta para ele entender que tinha estado em que a PM e o bombeiro, 6, já estavam na regra geral e na previdência complementar. Esses foram grandes beneficiados porque foram resgatados. E os outros? Todo mundo, nós ficamos na mesma regra das Forças Armadas. E só tem aposentadoria integral militar, mas ninguém, juiz não tem, promotor não tem. Vamos dar um exemplo bem claro, Igor e Santiago. Digamos que o juiz ganhe, não ganha, na Bahia não ganha 100 mil reais, não ganha, né? São Paulo tem desembargador ganhando 300 mil, na Bahia não, está dentro do teto. Mas digamos que ele ganhe 100 mil reais. Se ele ganhar 100 mil reais, ele contribui no teto, que é 7.600. Ele contribui para 7.600. E se ele a vida inteira contribuiu para 7.600, ele vai aposentar com 4 mil reais. O cara ganha 100, contribui para 7.600 e aposenta com 4 mil reais. E se ele morrer, a esposa do juiz vai receber 2 mil reais. É isso aqui, ó. Juiz, promotor, mas ninguém tem. Só nós aqui tivemos. Como você citou, Santiago, pela natureza da nossa função. O instrumento de trabalho nosso é a vida. Os outros não. Então, isso não é privilégio. Isso chama de direitos compensatórios. São direitos compensatórios. E aí, vejam, por que nós não revogamos, Santiago, inteira a 667? Porque se nós fôssemos tratar de novo proteção social, ia acontecer o que aconteceu com o artigo 18, inciso 20. Vetaram. Eu coloquei só de teste isso aí, Santiago. Ó, sistema de proteção social com os mesmos fundamentos dos militares federais nos termos do 24H da 667. Isso aqui, eu só fiz a reprodução daquilo que já é. Nós vamos fazer um teste aqui, vetado. Então, se a gente fosse rediscutir a proteção social, aí atender o desejo desse colega, coitado, que não tem noção, nós íamos para regime geral de previdência. Entendeu? Então, as pessoas não têm noção disso, Santiago. Por isso que a gente tem que saber bem e levar informação para o nosso veterano, para o nosso colega da ativa, para ele reconhecer que todo mundo perdeu na emenda ao 103. Todo mundo perdeu. E vamos ser sinceros aqui, Santiago. Então é difícil a gente mensurar o ganho. Nós tivemos, para alguns ainda que ainda tem alguma dúvida de qual seria o caminho que nós iríamos trilhar, seria cair nessa vala comum que o senhor acabou de detalhar. Aqui na Bahia nós tínhamos o Instituto do Posto Imediato. Então o militar, ele ao pedir a reserva, ele tinha a remuneração do posto imediato. E quando nós tivemos ali aquele vacatio legis, né, aquele momento de transição, onde foi permitido que o governo do Estado regulamentasse uma norma para estendendo os efeitos da legislação anterior e até mesmo editando uma nova legislação, na primeira oportunidade, esse direito ele foi retirado. E nós apresentamos naquele momento a promoção por requerimento, que é um instituto que retorna agora na lei orgânica e que tem assim, grande interesse para os oficiais da Bahia, os militares da Bahia, por conta do nosso processo histórico de grande retenção desse fluxo, né, do envelhecimento, todos os problemas que nós já discutimos aqui nessa live, que é de conhecimento da oficialidade dos militares em geral. E aí eu trago aqui um questionamento para o senhor, que nós até já discutimos um pouco sobre isso lá no Congresso em Florianópolis, que o Instituto da Promoção por Requerimento, aqui no parágrafo único do artigo 14,
quando ele diz que, além do disposto no caput deste artigo, serão admitidas as promoções por bravura, pós-mortem e a promoção por completar no militar os requisitos para a transferência a pedido ou compulsória para inatividade, sem prejuízo da promoção e ressarcimento de preterição. E aí surge aquela dúvida se há necessidade de uma regulamentação através de uma lei ou de um decreto. E aí nós discutíamos lá no Congresso e o senhor trouxe, não, Igor, no caput do artigo, ele já traz lá que é em conformidade com a legislação e regulamentação. Então, legislação é algo que pode ser uma portaria, pode ser um ato do próprio comandante-geral. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque é um anseio dos nossos associados, e às vezes a gente fica com essa ideia de que há necessidade da emissão de uma lei ou de um decreto por parte do governador. Isso foi colocado realmente porque muitas polícias continuaram com a promoção. Não a promoção na inatividade ou na reserva. Tanto é que os estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, ele é promovido na ativa, depois para a reserva. É para sair dessa discussão que o cara é promovido na inatividade. Tanto é que continuou tudo normal. Agora, onde essa legislação estava dúbia, ou eles quiserem a 3.954, nós deixamos bem claro que ele vai para a reserva com a remuneração que ele tem na ativa. Então, ou seja, ele tem que ser promovido na ativa. Goiás também retirou. O Caiado fez um projeto e retirou de Goiás. Agora, por causa da lei, ele está reapresentando o projeto. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai obrigar aquele que tem tempo e que pede fique 2 anos. Entendeu? Ele já tem, digamos, 35 anos, que agora é a regra, né? Ele já tem 35 anos. Ele já pode ir embora. Aí ele requer a promoção. Ele é obrigado a ficar mais 2 anos nesse posto novo que ele vai ficar. Essa regra ele está fazendo lá o Caiado, lá em Goiás, tá? Então, ou seja, São Paulo, então, requer, tem tempo, vai embora, promove nativa, depois publica a reserva. Minas também é assim, Santa Catarina também é assim. Tá? Então, depende do estado. Eu gosto de dizer. Agora, eu posso, por isso que a lei deixou bem claro, é na legislação. Legislação é termo amplo. É lei, é decreto. Se a lei já permite, eu não preciso fazer uma nova lei. A lei já permite, eu só regulo. Tá? Mas quem quiser fazer uma lei também, como o Goiás está refazendo, pode refazer. Ou pode pegar e recompor o texto que vocês já tinham, apenas deixando claro que ele requer na atividade. Então, ou seja, o comandante pode, por ato dele, baixar uma resolução, uma portaria e regular isso. Como também pode ser um decreto do governador. Ou como também pode restabelecer a lei que vocês tinham, o dispositivo, restabelece o dispositivo, deixando bem claro que ele requer na atividade. Ele requer na atividade aquela promoção, por completar o tempo de serviço. Então, tem 3 opções para ser feito. Porque nós colocamos legislação, não colocamos lei. Se tivesse colocado lei, aí tinha que ser lei estrito sensu. Colocamos legislação, é qualquer ato normativo. Então, eu posso, por quê? Qual o fundamento que eu vou usar? A própria lei. A lei federal ela tem plena vigência. Já existe essa promoção. Eu preciso criar essa promoção. Eu só regulo o quê? Eu regulo esta promoção lá no Estado. E posso regular por decreto, posso regular por portaria, resolução, porque eu não estou criando. Já existe a promoção na lei aplicável na Bahia e no Brasil. Então, é possível ser feito por ato normativo. É possível.
não só, né, e não só elucidativo, mas de chamamento à reflexão. E eu espero que os companheiros e companheiras que porventura estejam nos vendo e ouvindo reflitam sobre tudo isso que foi colocado aqui, tudo isso que foi discutido e multipliquem. Né? Porque este é o fato. Nós não estamos aqui interpretando lei, e você foi muito feliz em particular, né? Nós não estamos aqui discutindo um projeto, nós não estamos aqui tergiversando em relação a uma questão doutrinária ou coisa do gênero, mas simplesmente apresentando a lei, né, e o seu espírito, que é um instrumento fundamental para nós. Eu vou repetir mais uma vez, para não ser esquecido. O artigo 18 desta lei está para as polícias militares e bombeiros militares, como o artigo 5º está para todos os cidadãos brasileiros. É lá, nesse artigo 18, que estão as nossas garantias. Né? Então, é preciso que cada um se debruce sobre isso para verificar aquilo que efetivamente lhe interessa enquanto integrante das organizações de policiais militares e bombeiros militares. Então, eu lhe agradeço, amigo, pela gentileza de estar conosco hoje. Inclusive, vou informar todo mundo, viu, Miller? Mesmo sem a sua permissão, que você está deixando de privar da comemoração do aniversário de sua esposa, a Ariana também. Você é um sujeito corajoso, assim como eu também sou, que a minha também é a Ariana, viu? Para estar aqui conosco, debatendo assim no alto do seu idealismo, essa questão que nos é tão cara e que você foi um dos que, repito, trabalhou durante tantos anos para que nós chegássemos a esse instante de uma conquista em termos nacionais. Então, o meu abraço a você e abraço a todos os que nos veem e nos ouvem, agradecendo pela gentileza de estar aqui, e espero que efetivamente cada um se sinta contemplado naquilo que nós chamamos a atenção, naquilo que nós colocamos. Porque não é, repito, não é aquilo que nós estamos dizendo, não é aquilo que nós estamos querendo transmitir do nosso albedrio, mas muito pelo contrário, é aquilo que a lei determina e que todos deveremos cumprir, e todos os entes federados também. Então, nós estamos hoje com uma legislação que efetivamente nos ampara, nos livra de amarras que existiam e que nos dão a permissão de seguir adiante, aperfeiçoando, aprimorando as nossas atividades. Para o cidadão, que isto também está no espírito da lei. Então, um grande abraço para você, um grande abraço a todos que nos assistem e nossos parabéns ao capitão Igor, nosso presidente, por mais esta iniciativa da gente poder tratar de um assunto de tão grande importância para os policiais militares e bombeiros militares da Bahia e do Brasil. Santiago, eu que agradeço, agradeço a você, Igor, a você, Santiago, todos os amigos dessa histórica associação, que é a Força Invicta, defensora da sociedade, não só do povo baiano, mas do Brasil, que à medida que luta para ter uma lei nacional para o fortalecimento da Polícia e Bombeiro da Bahia, está lutando para o Brasil inteiro. Então, o povo brasileiro inteiro se beneficia da atuação da Força Invicta. Toda a sociedade se beneficia, porque a lei não é específica para a Bahia, é para o Brasil. E a Força Invicta tem um papel preponderante por todos que já passaram na presidência dela e daqueles que já fundaram. E o modelo associativo é o grande avanço que nós temos no Estado democrático de direito. Porque a pessoa isolada, ela é esquecida, ela não tem voz. E a associação não, a associação é essa voz. Então, precisamos cada vez mais fortalecer a Força Invicta e demais associações e praças também, para que juntos nós, amadurecidos, possamos ter conquistas como essa. Tá? Então, quando a gente olha lá no inciso 27 do artigo 22, na competência privativa da União, deixa bem claro, normas gerais de licitação e contrato em todas as modalidades. Igualzinho, 22, 21, normas gerais de organização.
Normas gerais, normas gerais. Aí a lei 41, né? 33, que é a nova lei de licitação. Então, a 14133, melhor dizendo, a 14133, que foi feita em 2021, a vacância dela foi para 2023. Janeiro agora, 14133, está valendo. Ah, eu tenho a lei de licitação da Bahia. Tá bom, confronta aqui. Isso aqui está conflitando. Está com eficácia suspensa. A nossa lei é a mesma coisa. Agora, começa a querer fazer arranjo para poder, sabe, manter situações contra a vontade soberana do povo, que se o Congresso é representante do povo e fez essa norma, fez o quê? Sobre a soberania popular. E quem está afrontando a lei feita está indo contra o Estado democrático de direito. Portanto, está violando a norma soberana do povo brasileiro, né? Então, os representantes que votaram a nossa lei. Então, essa lei, ela amadureceu, chegou ao ponto, e você sabe disso, Santiago, né, Igor, que a associação da família dos presos foi no Congresso para impedir a nossa lei. Se a associação da família dos presos vai no Congresso para impedir a nossa lei, é porque a lei é boa. Porque esses lutam contra a sociedade. Porque violam as regras de convivência da sociedade. E foram contra a nossa lei, foi a grande prova de que a lei, de fato, ela é muito boa. Porque o crime organizado não quer a polícia civil organizada, motivada, com carreiras dignas, pessoas que não se corrompam, que atuem pelo idealismo, sabe? Então, ou seja, essa norma, até isso foi legitimada quando essa associação foi no Senado contra. E aqui eu volto a ressaltar a figura brilhante do senador Contarato, delegado de polícia do Espírito Santo, que trabalhou no interior do Espírito Santo, e lá ele viu a realidade na ponta da linha do policial, que lá está, que não tem nada, é só ele e mais ninguém, não tem nem Estado. E ele viu que, ou seja, se uniu a Polícia Civil e a PM para poder o quê? Prestar um serviço para a sociedade. Ele ficou 20 anos no interior, então ele sabe o que é isso, e ele falou da importância dessa lei de alguém que vivenciou lá na ponta da linha. Então ele foi um baluarte na aprovação desta lei, foi fundamental, junto, né, com todos os outros que nós citamos, e as entidades nossas todas, a FENEM, cada associação como a Força Invicta, para a gente poder chegar a resultado. Então, Igor, mais uma vez a satisfação está com a Força Invicta, nós somos irmãos, sabe? Está com o lado do Santiago, né? Um veterano que tem história na defesa da instituição. Quantos essa hora, Santiago, estão só pescando? Era o idealista, depois, ó, vai para a reserva, leão sem juba, não vem ajudar, fica só pescando lá, correndo atrás de galinha, ou seja, e tinha uma experiência vasta que podia, que nem você está ajudando cada vez mais a construir uma sociedade melhor. Agradeço a Deus, agradeço a minha esposa e minha família, né? E até a compreensão dela, né? Você vê, aniversário dela hoje, né? Passamos o dia comemorando, né? Sabe? Porque a nossa esposa, ela sofre mais do que a gente. Ela sofre mais. Quer ver o exemplo disso, Igor? O do meu filho, né? Que é major da PM de Goiás. Entrou na academia da PM de Goiás, que ele foi lá, nós fomos na entrada dele, Santiago, calça jeans e camisa branca de bicho, né? A minha esposa que me conheceu como cabo, né? Ela me conheceu como cabo, eu era cabo quando ela me conheceu. E aí ela falou para mim assim, meu amor, tudo de novo eu não vou aguentar. Porque uma vida inteira, né? Desde que me conheceu como cabo, em 1976, sabe? Sofreu porque a nossa vida militar é uma vida, sabe, de sacrifício. Sabe? Sacrifício para a família, sacrifício, tudo. Então ela falou tudo de novo, é muito para mim. Então, ou seja, eu falei para ela, ou seja, é o ideal dele, né? E graças a Deus, Deus está abençoando, ele está fazendo ganho de trabalho, assim como os demais que são civis. Tem gente que não fala isso. Eu tenho a minha filha que é analista do Tribunal de Justiça, ela atua o tempo todo ajudando a corporação nos projetos que tem e nos processos. O meu filho Renato, que trabalha conosco lá no Congresso, ele falou, pai, eu não quero ser policial, mas eu vou ajudar, porque eu sei que nós estamos ajudando a família militar brasileira. Então, acaba envolvendo o Igor, a família inteira. E a minha esposa, né, que é a minha companheira, ou seja, 41 anos que fazemos, né, de casado esse ano, 41 anos de casado, e eu sei até a data, dia 17 de setembro, às 18 horas, que eu tenho juízo. Né?
Então, ou seja, 41 anos de casado e mais 4 de namoro. Né? Então, ou seja, estamos aí há 45 anos juntos, pela graça e misericórdia de Deus, e ela lutando na defesa da nossa família militar. Então, eu agradeço a Deus, eu agradeço a esposa, eu agradeço a vocês, meus irmãos, meus amigos, né? Que permite a gente estar junto, levando, sabe, aquilo que é correto para o nosso militar, para a família militar, e convidando ele, fortaleça a associação, esteja junto, participe, critique, dê sugestões, mas faça uma... tem gente, Igor, e você já sabe disso, que ele quer só contribuir para a associação, mas ele não quer ser membro. Ô, meu amigo, põe a mão na massa, vem junto, trabalha, vamos caminhar. Uma vez um coronel falou para mim, Igor, Santiago, o coronel falou para mim, que eu presidi a Associação de Defesa dos Oficiais de São Paulo, né? Ô, Miller, vê o que você vai fazer com meus R$50, hein? Falei, pega de volta aqui, falei, pega de volta seus R$50, cara. Eu quero você trabalhando aqui, rapaz. Eu não tô aqui para... Eu quero você no barco remando. Aí você quer ficar bonitinho, sentado no barco só porque tá dando 50 conto, rapaz? Quanto custa a nossa hora, né, Igor, de sacrifício? Quanto custa? E o cara dá 50 conto e quer na janelinha ficar criticando, pô. Não, cara, vem aqui, ó. Entra no barco, pega um remo aqui, me ajuda. Vamos remar. Então eu faço um apelo, né, aos nossos policiais e bombeiros militares, não só da Bahia, porque você está na rede, né, mundial isso aqui, fortaleçam as associações, façam parceria com os comandos das instituições. Vamos avançar para que nós tenhamos uma segurança pública organizada, eficiente, com grandes profissionais que nós temos, que morrem por essa sociedade, sendo valorizados, respeitados, que ninguém está aqui atrás de privilégio, mas de direitos compensatórios para aqueles que dão a vida e a sua liberdade para proteger o patrimônio e a vida e a liberdade do povo brasileiro. Muito obrigado, meus irmãos, a todos aqueles que estão conosco aqui, a você, Igor, a você, Santiago, e os que estão aqui dando apoio, né, para a gente poder estar funcionando nessa live aqui. Um abraço, meu irmão. E não terão o alcance da gratidão e do reconhecimento que o senhor merece. E estendo também esse agradecimento aí ao Coronel Marlon, nosso presidente da federação, né, toda a sua equipe, Coronel Ronaldo, né, Coronel Bride, todos aqueles que estão ali ombreados nessa luta. Né, agradecer a família do senhor também, né, porque é uma concessão, eles permitiram que o senhor se ausentasse desse momento aí de festa, de alegria, para poder se reunir com essa família maior também que já abraçou o senhor, que é a família militar, não só baiana, mas brasileira, né, e o senhor sabe disso, o reconhecimento e a gratidão que nós temos pelo trabalho que o senhor desenvolve há tanto tempo em nossa defesa. E agradecer ao nosso deputado, né, Capitão Augusto, ao nosso senador Fabiano Contarato, que foram aqueles que relataram esse projeto nas duas casas legislativas. E agradecer, claro, a todos os parlamentares. A gente sabe que a política é a arte do consenso, então a gente não sabe que apenas a gente não consegue avançar, não consegue aprovar nada se não houver um trabalho de várias mãos. Sabemos, como foi dito aqui, que não é uma lei perfeita, é uma lei que precisa, como qualquer outra, ser aperfeiçoada, e nós estamos trabalhando com relação a isso. Agradecer aos nossos associados, né, que contribuíram durante essa caminhada na construção desse projeto, na aprovação, na discussão, cederam seu capital político, abriram portas para os parlamentares para que nós pudéssemos fazer uma exposição, gerar um convencimento para o apoio a esse projeto. Sabemos que tivemos várias lutas, principalmente aí, por último, a questão do bombeiro, né? E aí aproveitar o momento também para agradecer ao Coronel Coutinho, né, e ao Coronel Marquezine, os dois comandantes gerais da PM do Bombeiro aqui da Bahia,
A Bahia teve um papel fundamental como protagonista ali, o Coronel Coutinho à frente do CNCG, de conduzir esse processo. Então acho que isso também é algo que é um marco histórico para o nosso Estado, para as nossas instituições, e também uma grande responsabilidade, né, de colocar e fazer valer todo aquele texto que foi aprovado na nossa lei orgânica aqui no nosso Estado. E esse é um compromisso que nós temos enquanto representantes da nossa categoria, de primeiro trazer essa discussão, trazer essa reflexão, esse conhecimento, e segundo, levar aos comandantes, né, como nós já fizemos através de ofício, a necessidade de observância da lei orgânica, no que tange a questão da possibilidade da promoção por requerimento, da observância dos critérios objetivos com relação à promoção por merecimento. Essa informação, né, também ao secretário de Segurança Pública, enquanto entidade de coordenação política, de levar também ao governador do Estado, como já o fizemos, né, cientificando que existe ali uma necessidade de adoção dessa norma, e fazendo como outras associações, como no Amazonas, como no Maranhão, o próprio Rio de Janeiro e a própria federação, de buscar junto à Justiça, ao Ministério Público, quando alguma norma não se fizer observada, não for observada, porque este é o nosso papel enquanto representante, é isso que os nossos associados e associadas esperam de nós, que nós possamos trazer o conhecimento e também atuar quando houver o descumprimento. Então, quero mais uma vez agradecer ao senhor pela disponibilidade, agradecer ao nosso diretor jurídico, Coronel Santiago, agradecer ao nosso vice-presidente, o Tenente Alisson, que está aqui na assistência, preparando toda essa live para os nossos associados. Agradecer aqui o nosso colaborador, aqui, o nosso parceiro, o José Valtério, né, do PLAR, que também está aqui nos acompanhando, e todos os associados e associadas que nos acompanharam até esse momento. Dizer que essa live vai ficar disponível para os associados. A gente sabe que nem todos podem acompanhar em tempo real, mas vai ficar disponível. A gente vai proporcionar também alguns cortes de alguns pontos principais e continuar nessa caminhada de levar conhecimento, levar conscientização. Então, mais uma vez, muito obrigado ao senhor, obrigado a todos aqui presentes, aqueles que nos assistem, e até uma próxima live. Amigo, um abraço, Santiago. Um abraço.